Bora lá, galera, para o terceiro bloco de estrutura, tá? Então, aqui nesse terceiro bloquinho, a gente vai ver o quê? A diferença entre uma estrutura padrão, que é essa que a gente viu no bloquinho anterior, problemática no começo, com introdução, D1 positivo, D2 negativo e solução para o problema, reafirmação da discussão, ou seja, dedução lógica e solução do problema, certo? Soluções para o problema. Essa é a estrutura que a gente chama de estrutura padrão. A outra estrutura, que é a variação da padrão, é a estrutura por tópicos. Lembram que eu falei para vocês no bloco anterior que é possível que venham tópicos. Se vier, a estrutura vai ser uma variação dessa estrutura que nós vimos como estrutura padrão. Vai ser a estrutura que nós estamos chamando aqui na nossa aula de estrutura por tópicos, certo? Então, olha só, como é que a gente faz? Vamos ver aqui um tema do Sebrasp. Por que o Sebrasp? Porque é uma banca que trabalha muito com grandes certames, tá? Então, por exemplo, carreiras policiais é a banca que mais trabalha com carreiras policiais. Ela faz cerca de 4 a 5 provas para carreiras policiais por ano. Então, é a banca referência para carreiras policiais. E para outros certames importantes também, tá? Bora lá, então. A gente vai ver um tema do Sebrasp de 2008, com tópicos, tá? Olha só. Eu vou ler, tem um textinho motivador, aí tem os comandos, tem a tira do tema e na sequência tem mais comandos e tem os tópicos. Vamos lá, então. Ó, em meio aos saques, prestem já atenção no aspecto positivo e no negativo, tá? Em meio aos saques e à insegurança, cidades catarinenses atingidas pelas chuvas estão sob uma espécie de toque de recolher decretado pela polícia militar. Ponto, né? Só poderão ficar nas ruas à noite moradores ou voluntários para ajudar os desalojados. Filas de distribuição de alimentos se espalham pelas cidades. Esse aí foi o texto motivador, que traz o recorte em que o tema vai ser abordado. Então, é importante a gente prestar atenção no motivador. Só um detalhe, que eu não falei ainda. A gente nunca pode tirar nada do texto motivador, apenas as palavras-chave, ou seja, as palavras que vão nortear a problemática e a discussão, certo? Um exemplo, não pode pegar do motivador, porque a banca penaliza. Uma lei não pode pegar no motivador. Vejam que no exemplo que a gente viu no bloco anterior, não foi uma lei que a gente pegou, foi uma palavra-chave, que era o princípio da equidade. Então, o princípio da equidade não é uma lei, é uma palavra-chave. Por que uma palavra-chave? Lembra que eu falei para vocês que a palavra-chave tem uma ideia por trás, que está associada ao tema? Então, o princípio da equidade é aquele que diz que é preciso tratar igual, né, com igualdade os iguais e com desigualdade, né, de forma diferente os diferentes. Então, isso é uma ideia que está dentro da Constituição Federal do nosso país. Então, é uma palavra-chave. Então, a gente tem que pegar essa palavra-chave para abordar no nosso texto, porque ela faz parte do tema, do problema que a banca criou. Por quê? Porque a injustiça é justamente porque não é seguido o princípio da equidade. Ou seja, os diferentes não são tratados com diferença. Eles são tratados igual, né? Os diferentes são tratados da mesma forma que as pessoas que são consideradas, digamos assim, privilegiadas socialmente, certo? Então, para vocês fazerem a diferenciação, se tiver um exemplo no motivador, uma lei, não usem. É só para vocês entenderem. O motivador é para vocês entenderem o tema e em que âmbito vocês vão se orientar ali na discussão, tá? Ele é muito importante para a interpretação da proposta. Nunca digam assim, eu não vou ler o motivador para não me influenciar. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu escuto alguns alunos dizendo isso e é um desastre, porque se você não lê o motivador, você pode cometer uma fuga total ao tema. Existem 3 tipos de fuga. A fuga total, que é você pensou que o tema é um e o tema é outro.
a fuga parcial. Como é que se comete uma fuga parcial? Vou dar um exemplo, parece uma coisa fácil de identificar, mas nem sempre. A gente viu o tema das diferenças, então como falei para vocês, quando cai o nome diferenças, né, esse tema diferenças, vocês precisam usar pelo menos 3. Se vocês escolherem uma diferença e forem trabalhar só ela, digamos assim, eu escolho a diferença de gênero e vou trabalhar com a questão da mulher, o preconceito que a mulher sofre. Se eu fizer isso, eu levo corte. Porque lá o tema é diferenças, então eu tenho que trabalhar pelo menos 3 tipos de diferenças. Eu posso trabalhar as que são mais comuns, a diferença de classe social, então a marginalização de classe, né? A marginalização de gênero, que é da mulher, e a marginalização de de orientação sexual, que é dos homossexuais, certo? Então, eu posso trabalhar com essas 3 dentro da minha argumentação, e aí é correto. Mas se eu trabalhar com uma só, com 2 está errado também, porque é o que a gente chama de fuga tangencial. Quer dizer, pode ser enquadrado como fuga tangencial, mas fuga tangencial ainda tem uma outra característica, que é a seguinte. A fuga tangencial, ela é uma fuga que você não entendeu o tema e a banca percebe. Por quê? Porque você pega a palavra-chave do tema e repete, mas não diz nada sobre ela. Você repete como se você estivesse discutindo, mas você não está sabendo o que ela significa, e aí você não tem conteúdo para abordar ela, e você sai repetindo ela o tempo todo, mas a banca está vendo que não tem progressão entre as ideias, ou seja, aquelas palavrinhas-chave que estão relacionadas ao tema e que fazem a discussão progredir. Não tem aquilo, a banca entende que você está enrolando, tá? O famoso enchimento de linguiça. Então, nas fugas tangenciais, o candidato não entende qual é o tema e aí ele foge tentando uma trapaça, que é trazer a palavra-chave do tema para dentro da prova, mas não consegue abordar. Então, essas 3 fugas são muito comuns, tá? São muito comuns, então prestem atenção nisso. Bora lá. Eu li o texto motivador, agora eu vou ler os comandos. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: em meio à tragédia, a violência que gera insegurança. Só um detalhe, vocês vejam que aqui ele está dizendo faça um dissertativo, né? No tema que a gente viu no bloco anterior, ele disse faça um dissertativo argumentativo. Qual a diferença? Olha só, o dissertativo argumentativo, todo dissertativo é argumentativo, certo? Mas muitas bancas têm trazido hoje, atualmente, o dissertativo expositivo, que é uma mistura de 2 tipos textuais. A banca mistura 2 tipos textuais e cria esse novo tipo, que é o dissertativo expositivo. Como isso vem acontecendo, né? Então, as bancas colocaram também a ideia do dissertativo argumentativo, que é um pleonasmo, porque todo dissertativo tem que ser argumentativo. Mas como as bancas criaram essa coisa aí do dissertativo expositivo, estão colocando dissertativo argumentativo para fazer uma diferenciação, tá? Então, se ela disser que o texto é dissertativo, como nesse aqui agora, nessa proposta, a gente não precisa obrigatoriamente botar o contraditório na introdução. Ou seja, você não leva penalidade se você não colocar, se você colocar o contraditório em outra parte do texto. Por quê? Por tópicos, prestem atenção nisso. 3 tópicos aqui que a gente vai ler. Então, você não é obrigado a colocar o contraditório no primeiro parágrafo, nesse tipo de variação de estrutura aqui, tá? Agora, se ele colocar aqui que o texto é dissertativo argumentativo, é obrigatório botar o problema no primeiro parágrafo. Se não colocar, é penalidade. Certo? Então, por exemplo, provas da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação Carlos Chagas, para tribunais. É muito comum um candidato que não coloca a problemática na introdução levar a penalidade de 1,5 ponto. Peguei vários textos já assim. Introdução com 2 pontos, abordando 2 pontos, mas não é uma problemática. Não tem um aspecto positivo ou negativo. É a banca menos 1,5 ponto. Em redação que vale 10 pontos. É muito comum esse tipo de penalidade.
Então prestem atenção, por isso que a gente está aprendendo aqui a colocar a problemática em todos os textos dissertativos. Se não precisar e você colocar, você acerta. E se precisar e você colocar, você acerta. Então coloque em todos, porque colocando em todos você não vai ter chance de errar, certo? Então aqui, em meio à tragédia, a violência que gera insegurança, esse aqui é o tema. Mas embaixo tem mais comandos e tem os tópicos, então bora ler. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Primeiro, aspectos marcantes do quadro de violência e insegurança no Brasil atual. Segundo, que é esperado do aparelho policial ante a explosão da violência. E terceiro, políticas públicas em áreas marcadas pela insegurança. Galera, presta atenção no detalhe. Quando as bancas lançam tópicos, percebam a lógica. Os tópicos, o tópico 1, eles têm que ser resolvidos na ordem que eles são lançados. Por quê? Porque o tópico 1, sempre, a vida toda, 100% dos casos, certo? O tópico 1 é introdutório do tema. Ele introduz o tema. Sempre. O tópico 2 é um aprofundamento do tópico 1. E o tópico 3 é a solução para o problema da ideia, da proposta. Então, é a mesma lógica do texto da estrutura padrão que a gente viu. A única diferença é a seguinte, prestem atenção nisso, bem muita atenção. Quando as bancas lançam os tópicos, pode vir 2 tópicos na prova, pode vir 3 tópicos, 4 tópicos, 5 tópicos. O mais comum é que venha 3 tópicos, mas pode vir 2, pode vir 4, pode vir 5, certo? E a regra é igual, é a mesma. Se vier 2 tópicos, são 2 parágrafos. 2 parágrafos de 15 linhas, Priscila, exatamente. 2 parágrafos, cada um de cerca de 15 linhas. Se vier 3 tópicos, 3 parágrafos com cerca de 8 a 10 linhas. Isso. Se vierem 4 tópicos, aí vocês vão fazendo a subtração, ou a divisão, de 30 pela quantidade de parágrafos. E façam harmônicos, né? Agora, é claro que às vezes a banca lança assim, ó. Prestem atenção que em algumas provas a banca lança a pontuação do tópico do lado. Então tem tópico que vale 2,5 pontos e tem tópico que vale 9 pontos. Então é claro que você não vai gastar 10 linhas para escrever um tópico que vale 2,5 pontos se na mesma prova tiver um tópico que vale 9 pontos. Certo? Então o tópico que vale 9 pontos vai precisar de mais linhas, porque para você ganhar os 9 pontos você tem que desenvolver ele muito bem. É só vocês irem por esse bom senso, né? A quantidade de linhas do tópico, se os tópicos tiverem pontuações diferentes. Ah, Priscila, a banca não colocou pontuação, não sei qual a pontuação de cada tópico. Se você não sabe, você vai usar essa regra da harmonização. Para cada tópico você vai colocar se são 3 tópicos, cerca de 8 a 10 linhas. Não apareceu a pontuação do tópico, beleza. Se os tópicos apareceram lá, se apareceu a pontuação dos tópicos e a pontuação é parecida, um vale 9, o outro vale 10, o outro vale 9,5, ou vale 11, aí vocês equilibrem a quantidade de linhas também. De 8 a 10, de 8 a 10, de 8 a 10, certo? Então, olhem só. Quando aparecem os tópicos, a banca está dizendo para o candidato que, digamos, se o certame vale 30, se a redação, vale 30 pontos, o que é que a banca está querendo dizer? Que cada tópico vai valer cerca de 9 a 10 pontos. Se vier tópicos. Ah, mas veio 2 tópicos, Priscila. A prova vale 30. Vale 30 pontos, vieram 2 tópicos. E aí? E aí que cada tópico vai valer entre 14 e 15 pontos. Porque a banca dá, se vale 30 a redação, a banca dá 29 pontos para o conteúdo quando vem tópicos e 1 ponto para a estrutura. Isso é padrão. A maioria das bancas é assim. Então, se a banca deu 29 pontos para os tópicos, por isso que eu digo a vocês, não façam introdução nem conclusão, porque vocês vão perder 10 linhas que não vai pontuar.
introdução e conclusão, quando vem tópicos, não pontua. Por quê? Por que não pontua? Porque a introdução já deve ser posta dentro do desenvolvimento do tópico 1. Então é assim, o tópico 1 não é introdutório, como eu falei para vocês, então vai ter que caber ali a problemática e mais a discussão da problemática. No parágrafo 1, que vai ser o desenvolvimento do tópico 1, vocês vão gastar entre 8 e 10 linhas. Então olha só, o tema é: em meio à tragédia, a violência que gera insegurança. Qual é a tragédia? Essa tragédia das cidades catarinenses que apareceu ali, né? Então, das chuvas. Então, um fenômeno natural provocou uma tragédia, porque destruiu a cidade, né? Então, em meio à tragédia, a violência que gera insegurança. E aí algumas pessoas começaram a saquear as lojas, porque não tinham dinheiro, não tinham condições de comer, não é isso? Então, a insegurança surgiu por causa de um fenômeno natural aí, né? No primeiro tópico, aspectos marcantes do quadro de violência e insegurança no Brasil atual. Então vejam que já é uma introdução daquilo que está sendo colocado como tema. O tema é, em meio à tragédia, a violência que gera insegurança. A violência, que violência é essa, né? Então a violência que vai gerar insegurança é a violência de quem não tem condições, de quem vive em situação de falta. Então quem não tem vai atrás de ter de alguma maneira, certo? Então quais são os aspectos marcantes do quadro de violência e insegurança no Brasil atual? Então vocês vão fazer um mapa aí da desigualdade, né? Quais são os pontos que a gente deve abordar com relação à desigualdade, né? O que é que gera a violência hoje no Brasil e a insegurança? E aí, se vocês quiserem aprofundar na questão do tema, que eu não vou falar aqui sobre o tema, vocês vão lá nas aulinhas da gente de conteúdo que tem no YouTube e assistam, tá? Eu falo muito sobre essa questão aqui da desigualdade social nas aulinhas de conteúdo. Então aqui é preciso falar sobre o que é que causa a violência no Brasil, né? Que é a questão da desigualdade, e quais são esses aspectos que marcam a insegurança. A insegurança é causada por essas pessoas, como falei, que vivem em situação de vulnerabilidade. Aí vocês vão abordar essa questão no parágrafo 1 e vão colocar aí nessa parte, se o tópico pedir, porque lembrem que eu falei para vocês que quando vier por tópicos, vocês só vão usar uma conjunção adversativa. Se o tópico primeiro, né, introdutório, ele pedir o argumentativo, né, o setativo argumentativo, se os comandos pedir, você é obrigado a colocar no primeiro parágrafo, mas aqui ele não pediu. Ele disse que o texto é dissertativo. Redija um dissertativo acerca do seguinte tema. Então, como ele disse que é dissertativo, a banca já pensando na possibilidade de você colocar o quê? O parágrafo 1 como negativo e o parágrafo 2 como positivo. Vejam que o tema do parágrafo 2, que é o aprofundamento do 1, o direcionamento, é positivo. Aí o primeiro parágrafo numa proposta como essa seria todo negativo, aspectos marcantes do quadro de violência e insegurança no Brasil, todo negativo. E aí o parágrafo 2 de desenvolvimento é que seria positivo. Aí olha aqui, ó, o que é esperado do aparelho policial ante a explosão da violência. Aí vocês vão trazer qual é o papel da polícia, né? O papel legítimo que a polícia tem com a segurança pública. Você vai abordar isso. Então, o parágrafo todo positivo, o 2. E lembrem que o último parágrafo, que é a conclusão, não é nem positiva nem negativa. A conclusão é a solução de problema, certo? Qual é a solução? Políticas públicas em áreas marcadas pela insegurança. Como é que o poder público pode dar conta dessas áreas que são marcadas pela insegurança? Aí a gente vai citar quais são as ações que devem ser dirigidas para a resolução dessa questão, desse problema. E aí não só o poder público, mas o poder privado também pode ajudar, né? Falem das instituições, dos financiamentos, né? Das entidades filantrópicas que podem ser financiadas aí pelo poder privado. E o cidadão também pode ajudar com projetos individuais dentro dessas áreas, né? A gente tem um público grande que pode ser de voluntariado, né? E aí
esse parágrafo 3 deve abordar a questão das soluções que são possíveis e viáveis para esse tema. O que é que vocês perceberam aí? Vocês perceberam que essa estrutura por tópicos é apenas uma variação da estrutura padrão. Então, num concurso público, hoje, podem cair duas estruturas. Essa estrutura por tópicos, então vem um direcionamento de conteúdo e a gente tem que focar naquilo que o tópico pede. Isso é muito importante. Só vai dizer o que o tópico pede, sublinha as palavras-chave do tópico. Se você disser algo que o tópico não pede, não vai ser pontuado. Certo? Então, só o que o tópico pede com foco de forma aprofundada. E preste atenção no link, porque o link entre um tópico e outro existe. Vocês viram aqui. Então, no primeiro parágrafo, no primeiro tópico, vocês encontram o quadro de insegurança e violência. No segundo parágrafo, vocês encontram o quê? Como é que a polícia lida com isso? E no terceiro parágrafo, quais são as soluções para resolver esse quadro de violência? Perceberam aí como é tranquila? É só isso. Se vocês trabalharem com essa lógica, se vocês quiserem errar, vocês não conseguem. Vocês vão dizer assim, Pri, eu quero errar. Vocês não vão conseguir. Vocês só precisam prestar atenção nessa lógica que eu estou mostrando para vocês aqui. A estrutura por tópicos é uma variação da estrutura padrão. Então, não tem introdução e não tem conclusão para fora dos tópicos. A introdução já é no tópico 1, ela é introdução e desenvolvimento, ou seja, você vai colocar, se couber a problemática. Ah, Pri, então não é padrão, eu não vou colocar a problemática sempre no parágrafo 1. Não. Nesse caso aqui, você colocou no parágrafo 1, você escreveu o parágrafo 1 todo negativo, e quando você escreve o parágrafo 2 todo positivo, isso aí já é a problemática. A problemática não é a junção de ideia positiva e negativa, contraposta? Então, vocês vão colocar a polícia não como solução do problema, certo? A solução do problema, sempre façam essa diferenciação. A solução do problema não é a polícia, não é o trabalho da polícia. O trabalho da polícia é o correto, é o ideal, certo? Dentro do recorte do que a banca colocou, porque é o órgão que trabalha com segurança pública. A solução para o problema não é a polícia, a atuação da polícia. A solução para o problema é resolver as questões sociais que estão, deflagrando a insegurança e a violência no país. Estão percebendo a diferença? Fiquem ligados nessa questão aí, porque o aspecto positivo nunca é a conclusão, nunca é a solução do problema. Ele sempre é o ideal. E a banca sempre vai deixar claro qual é o aspecto positivo e qual é o aspecto negativo. Vocês só precisam ficar ligados na interpretação da proposta. Fechou, galera? Então, colocou a problemática aí, nesse caso, a problemática é entre o D1 e o D2, então cabe a conjunção adversativa na entrada do D2. Só vai ter 3 parágrafos nesse tema. Na entrada do D2 vai ter a conjunção adversativa, ou seja, um por outro lado, que é uma expressão adversativa, certo? E as soluções no D3. Esses parágrafos vão ser todos de desenvolvimento. Por quê? Porque caíram 3 tópicos. A banca só pontua os tópicos, então a gente tem que focar nos tópicos. Fechou? Então a gente vai ficar por aqui nesse segundo bloquinho com as duas, ou nesse terceiro bloquinho, que a gente finaliza a questão da estrutura do texto dissertativo, tá? A gente vai ficar por aqui com a diferenciação que a gente fez entre a estrutura padrão e a estrutura por tópicos, que é conhecida como uma variação da estrutura padrão. Fechou?